Amados irmãos, a paz do Senhor. Na noite da segunda-feira, gostaria de deixar mais uma palavra da parte de Deus para abençoar a tua vida nesta noite. Nesse momento em que a nossa convivência física, de estar junto aos outros, é complicada por causa do distanciamento social, confinamento social, quarentena, enfim, essas formas todas são chamadas. Por enquanto, que eu creio que Jesus Cristo vai agir brevemente, nós estaremos de novo em contato, na hora certa, no momento certo, quando essa pandemia passar, e nós vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mas nessa noite eu quero deixar para você um texto, e é um texto também bastante conhecido, mas que certamente eu creio que vai abençoar a tua vida, como tem sempre abençoado a mim. 1 Samuel, capítulo 7, vamos ler a partir do versículo 7. Ouvindo, pois, os filisteus, os filhos de Israel estavam congregados em Mispá. Subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, que ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou inteiro o holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Texto bastante interessante, A gente fala muito sobre a parte final, versículo 12, principalmente a última frase, Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos falar sobre ela também, vamos falar sobre outras coisas. Naqueles dias, principalmente no Antigo Testamento, o povo de Deus, Israel, muitas vezes ele se envolvia em guerras contra diversos inimigos. Amonitas, amorreus, moabitas, amalequitas, filisteus, como aqui no caso, e outros povos. Mais adiante até vieram outras nações, Assíria, Babilônia, enfim, guerrearam contra Israel. Israel, o povo escolhido por Deus, Deus chamou Abraão, disse que daria a ele a terra de Canaã, que ele seria uma grande nação. Deus foi cumprindo isso gradativamente na história de seu filho Isaac, seu neto Jacó, depois todos os 12 filhos de Jacó, Moisés, Josué, e depois adiante também com profetas, com reis, com todas essas situações. E Deus, quando Israel estava nessas guerras. E qual era o objetivo de Israel? Israel nem sempre era ele que começava a guerra, mas os povos que às vezes começavam a guerra contra eles. Neste caso específico, a história é um pouco maior, porque o que aconteceu? Havia um sacerdote chamado Eli, e no tempo de Eli, havia um homem chamado Eucana, que ele tinha duas mulheres, uma chamada Ana e outra Penina. Ana era estéril, Penina tinha filhos, Penina ficava ali na linguagem moderna de hoje, fazia um bullying sobre Ana, por ela não ter filhos. Ana chorava, reclamava, e um dia Ana resolveu orar ao Senhor, e o sacerdote ele viu ela orando, só que ela só balbuciava com a boca e não pronunciava as palavras. Ele achou que ela estava bêbada, falou com ela, mas ela disse: não, estou orando por uma causa que eu estou pedindo a Deus. Ele disse: Deus vai te abençoar,
pode confiar no Senhor. E a bênção era que ela tivesse um filho, e Deus ouviu a sua oração, e ela teve um filho. E ela disse com seu marido Eucana que esse filho seria, depois de mamar, entregue ao Senhor. E assim se cumpriu esta palavra. E Samuel foi entregue para estar junto a Eli, servindo ao Senhor. Ele era o sumo sacerdote. A Bíblia diz, nesse momento, que não havia palavra profética de Israel. Nós estávamos terminando ali o livro de Juízes, onde houve um momento muito difícil de Israel. Israel estava sempre indo para outras nações, outros deuses, e depois pedindo perdão e voltando. E nesse momento em que Samuel começa o seu trabalho desde pequeno, a ouvir a Deus falar e transmitir a palavra de Deus como um profeta, os filisteus dominavam. E os filhos de Eli estavam de forma errada, fazendo coisas erradas que abominavam a Deus. Então Deus usou até um outro profeta, usou Samuel também, para falar ali o que Deus ia fazer. E por final, numa batalha entre os filisteus e os israelitas, os dois filhos de Eli foram mortos e a arca do Senhor, que era o símbolo da presença de Deus no meio de Israel, foi tomada e levada pelos filisteus. Depois os filisteus, Deus tocou nos filisteus, com problemas, situações lá, e eles mandaram a arca de volta. Mas eles continuavam dominando sobre os israelitas e mais uma vez veio esta guerra. Mas aqui Samuel, ele já tinha morrido, Samuel era o juiz. E olha o que diz o texto, né? Vou começar a ler aqui rapidamente, né? De novo, e meditar versículo por versículo. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram marotos filisteus contra Israel, e ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Não é tão complicado dizer que você possa temer uma situação. Quando a Bíblia diz que você teme, aqui no caso eles temeram, porque realmente eles analisaram que eles não tinham condições de, por si próprio, vencer o inimigo. Muitas vezes, quando o homem não tem o temor, ele vai agir por conta própria, do seu jeito, sem buscar a direção de Deus. Diz que eles temeram, mas temendo, o que eles fizeram? Fugindo dos filisteus, correram, tomaram a sua própria decisão? Não. Eles disseram para Samuel, que era o seu líder espiritual, o juiz: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. O inimigo daquele momento era os filisteus. Então eles falaram, vamos sair à batalha, vamos fazer o que temos que fazer, mas com oração, direção do Senhor, para que o Senhor possa abençoar a nossa vida, o Senhor possa estar na frente. E eles foram orar. Samuel foi orar por eles. Samuel foi interceder por eles, pedir a Deus a sua misericórdia sobre a vida deles. Porque, na verdade, Israel, não é que Israel quisesse dominar, não, Israel queria apenas ali se defender das situações que os filisteus estavam dominando e vencer aquela batalha. Samuel fez o que naqueles dias eram feitos, tomou um cordeiro, ofereceu um holocausto a Deus e clamou ao Senhor, como diz o versículo de número 9, e o Senhor lhe deu ouvidos. Pastor, mas o senhor está dizendo isso, para que funciona isso hoje? Hoje nós temos um inimigo em comum. Nesse sentido, do dia de hoje. Chama-se Covid-19. Eu não vou dizer para você que essa é uma doença satânica, o diabo veio botar essa doença para dizer, não quero entrar nesse método e nem vou falar isso para você. Mas nós sabemos que Deus, a palavra diz no Novo Testamento, que Jesus Cristo veio para dar vida e abundância, mas o inimigo veio para roubar, matar e destruir. O inimigo se utiliza de situações, se utilizou dos filisteus, dos gegazeus, dos amorreus, da Amalequita, para tentar destruir o povo de Deus. Se utilizou de várias situações. Então, muitas vezes, ele quer destruir, antes de tudo, não a tua vida. Porque eu quero dizer uma coisa, meu irmão, preste bem atenção no que eu vou dizer para você nesta noite. Se você morrer pelo Covid ou por qualquer outra doença natural, mas você estiver com a sua vida no altar com Cristo, você vai para a presença do Senhor. Paulo chama de terceiro céu, onde é um lugar onde ele esteve e ouviu palavras inefáveis, a qual o homem não é digno de falar, e ele nem disse o que ele ouviu lá. Você vai estar lá, esperando o momento em que Cristo vem arrebatar a sua igreja, você ressuscitará primeiro, como está lá em 1 Tessalonicenses, como está em outros textos, ressuscitará primeiro os mortos em Cristo, ressuscitarão,
receberá um corpo glorioso. A igreja que estiver viva naquele momento receberá um corpo glorioso e todo mundo vai subir, vai estar com o Senhor na glória. Agora, o que o inimigo pode matar? Pode matar a tua fé. O Deus que você crê é mais poderoso que qualquer problema. É mais poderoso que o filisteu, é mais poderoso que o Gegazeu, com a Malequita, e é mais poderoso também que o Covid-19 ou qualquer outra doença, ou qualquer outra enfermidade, ou qualquer outra dificuldade que vem na sua vida. O que você não pode perder é a sua fé no Senhor. Acreditar no Senhor. Crer no Senhor. A nossa vida está em Cristo. Nossa vida está escondida nele. Aqui adiante, ainda um pouco adiante, diz o seguinte, versículo 10. Sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Deus usa coisa diferente. Davi venceu batalha de forma diferente, Moisés venceu batalha de forma diferente, todas as formas. Josué orou, parou o sol e a lua, estendeu-se um dia para que ele vencesse a batalha. A batalha que Deus diz, foi mais gente que morreu ali no bosque do que morreu na batalha, tem gente que morreu mais com Deus mandando sarar do que batalha. Aqui Deus trovejou, os filisteus se assustaram. Agora eu digo uma coisa com você, meu marido. Quem não tem Jesus está se assustando com o Covid. Quem não tem Jesus está se assustando com o desemprego. Quem não tem Jesus está se assustando com possíveis pessoas que vão assaltar, vão entrar no supermercado, vão entrar nas casas, vão roubar, vão acontecer, não sei, mais um monte de coisa que as pessoas vão falando por aí. Quem tem Jesus está confiado no Senhor, aleluia. Está crendo no Senhor, a sua vida está depositada no Senhor. Acontece o que acontecer, nós somos de Cristo, nós estamos com Cristo. E o Senhor irá e continuará pelejando por nós a cada dia. A forma que ele vai fazer eu não sei, mas eu sei que ele está ao lado da sua igreja, que está ao lado do seu povo que clama, que ora, que busca a sua presença. E aí, terminada a batalha, derrotados os filisteus, versículo 12. Então Samuel tomou uma pedra e pôs entre Mispa e Sem e disse, chamou o nome daquela pedra de Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Sempre que eu falo na igreja, eu digo para o irmão, até aqui nos ajudou o Senhor significa o seguinte, hoje eu digo isso, amanhã eu digo essa mesma palavra, depois de amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, até que Jesus volte para arrebatar a igreja ou ele me leve, eu vou dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Porque o Senhor nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. Não olhe para o problema, mas olhe para aquele que é maior que o problema, aquele que pode resolver o problema, aquele que tem a solução do problema, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, para nos garantir a vitória. Eu vou orar por você nesta hora, para que Deus abençoe a tua vida. Pai, a tua palavra diz aqui nesse texto, até aqui nos ajudou o Senhor. Isso é uma grande verdade. Senhor Deus, não é que nós cristãos não passamos por problemas, passamos por problemas, estamos passando nesse momento por problemas. E não é só o Covid, é outros problemas que temos, Senhor Deus, outras situações que vêm à nossa vida. Mas nós confiamos no Senhor, porque o Senhor tem agido sempre a nosso favor, pela tua misericórdia, pelo teu amor e bondade. Não é pelo nosso mérito, não é pelo nosso merecimento, mas é pelo teu grande amor. A Bíblia diz que o Senhor nos amou antes que nós o amássemos. Mas desde o momento que nós te amamos, te aceitamos como único Salvador de sua vida, o Senhor tem pelejado, o Senhor tem estado ao nosso lado. E nós cremos na tua palavra, cremos nas tuas promessas, cremos na Bíblia Sagrada. Nos ajuda, Senhor Deus, a sempre manter a nossa fé firme em ti, confiando, crendo, e o teu nome seja louvado através de nossas vidas. Eu entrego o teu povo nas tuas mãos nesta hora, agradecido em nome de Jesus. Meus amados irmãos, Deus vos abençoe através desta palavra. Amém.